Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o autor Denis Henrique. Estamos aqui para mais um Voar Literário. E o livro de hoje vai ser esse daqui, ó. Então esse livro, ele reúne contos clássicos de vampiros, de Bram Stoker, de Byron, entre outros grandes autores que escreveram contos sobre vampiros, né? Eles escreveram, é claro que Bram Stoker escreveu romance, né, como Drácula, né, que é o, se não for a mais famosa, na minha opinião, é a obra mais famosa de um vampiro, né, mas é uma das, né, no mínimo, uma das mais famosas obras que tem um vampiro como personagem, né, personagem principal, protagonista. E aí aquele mito do vampiro, esse livro conta que ela vem assim de europeu, né, de figuras escandinavas, né. É um mito, assim, histórias escandinavas ali, de países antigos ali da Europa, e a gente vê em pequenos trechos de poemas que tinham aquele teor meio romântico, mas que o vampiro ia dar um beijo na presa, ia transformar a presa, né, em outro vampiro, matar a presa, e toda aquela questão do terror, né, quando a gente fala em gênero textual de terror, o vampiro é assim um dos primeiros que vem à nossa mente, né? Vampiro, lobisomem, entre outros, né? E aqui nesse livro são mais de 10 contos, né? E os primeiros contos, os primeiros registros de contos sobre vampiros. Então vamos ter contos do século XX, do século XIX, né? Do século XV, entre outros mais antigos ainda, do século II, né? Então eu vou ler um pouquinho aqui para vocês a sinopse desse livro. Contos clássicos de vampiro. Byron, Stoker e outros. Plasmado a partir de mitos universais e da rica tradição folclórica do leste europeu, o vampiro há séculos assombra e fascina a cultura ocidental. Esta coletânea, dirigida aos entusiastas do gênero, bem como aos estudiosos do folclore, traça um longo itinerário do vampiro na literatura. Desde o fragmento de Byron, passando pelo capítulo suprimido de Drácula, né, do Bram Stoker, até o inédito A Tumba de Sarah, de F. G. Loring, o leitor conta nesta edição com uma alentada introdução ao mito, as obras seminais do campo da ficção e um apêndice com as primeiras produções literárias sobre o tema, como os poemas de Ozenfelder, Burger, Goethe, Coleridge. O convite está feito, leitor. Entre por sua livre e espontânea vontade. Então são mais de 10 autores que falam, já falaram, já escreveram sobre. Já falaram, né, que são autores mortos há muitos anos sobre vampiros, né, os primeiros a falarem sobre o tema. Eu quero falar para vocês também um pouco aqui como se fosse uma introdução, né? Esse livro reúne os primeiros e mais importantes textos de ficção, tendo o vampiro como personagem literário. Presente em diversas culturas ao longo da história, essa criatura da noite sempre refletiu as angústias e temores de sua época, mas foi o caldeirão cultural, étnico e religioso do leste europeu que moldou a figura clássica do vampiro como um cadáver que retorna para se alimentar do sangue dos vivos. A partir do século XVIII, as diversas narrativas que circulavam na Sérvia e na Hungria chamaram a atenção de artistas e do público dos grandes centros, levando o vampiro para uma nova região que logo dominaria, a literatura. Esta coletânea abrange um período de 100 anos de história de vampiros, desde o fragmento de Byron, passando pelo capítulo inicial de Drácula, suprimido por Bram Stoker, até o inédito A Tumba de Sarah, de F. G. Loring. O leitor conta nessa edição com as obras seminais do campo da ficção, além de um apêndice com algumas das mais representativas produções literárias sobre o tema, com o fragmento do grego Filóstrato e os poemas de Ozenfelder, Burger, Goethe e Coleridge. Então é realmente o que tem uma coletânea de várias obras, vários contos
sobre vampiro, né? E de vários países europeus, né? A gente fala vampiro, a gente pensa assim, Estados Unidos, aí vem a Europa, Inglaterra, né? Mas assim, o mito do vampiro estava presente em vários países, né? Como Itália, França, Alemanha, Hungria, Sérvia, esses países mais antigos, né? E Escandinávia, entre outros países que já não existem mais, que mudaram de nome, né? Ou se mesclaram com outros países que a gente conhece aí da Europa. Então é um mito realmente muito antigo, né? Uma lenda, um folclore europeu muito forte, presente em histórias não só europeias, mas histórias de diferentes nacionalidades, né? Então o vampiro ele é um tema assim universal. Eu quero ler um trecho assim, de um poema. Poema não, porque aqui esse livro ele tem 90% contos e uns 10% poemas, né? Sobre vampiros. Só que são muitos, se eu for ler um pedacinho de cada um, vai demorar muito. Então eu vou ler o do Bram Stoker, que seria. É um conto chamado O Hóspede de Drácula. Vou ler aqui para vocês. Esse conto não é o Drácula, né? A história do Drácula que a gente conhece. Seria uma outra história, uma releitura, uma espécie de é como se fosse uma outra aventura do Drácula, né? Eu vou ler assim só as primeiras, só o prefácio aqui, ó. O Hóspede de Drácula, Bram Stoker. Tem uma introdução aqui. Publicado 2 anos após a morte de Bram Stoker em O Hóspede de Drácula e Outros Contos Estranhos, 1914, este conto foi apresentado pela viúva de Stoker como um capítulo introdutório de Drácula, eliminado pelos editores devido à sua extensão. Desde então, vem sendo objeto de interesse de estudiosos do gênero, que se dividem entre os que concordam com a versão de Florence Stoker e os que dela discordam, por considerarem o material como uma narrativa completa e independente, ainda que pertencente ao mesmo universo temático do romance. O leitor notará a influência da novela Carmilla, 1872, do irlandês Sheridan Le Fanu, sobre a elaboração deste conto. Ele falou que sobre Florence Stoker. Bram Stoker é o criador do Drácula, né? E esse livro foi escrito 2 anos após, foi publicado, né? 2 anos após a sua morte. Então Florence Stoker, eu não tenho certeza, talvez seja o filho dele. Se alguém sabe quem é Florence Stoker, escreve aí nos comentários. O Hóspede de Drácula, Bram Stoker. Prefácio. Poucos meses antes da inconsolável morte de meu marido, eu diria, sobre ele pairava a sombra da morte. Era sua intenção publicar 3 coletâneas de contos, e o presente volume é uma delas. A lista original de histórias nesse livro acrescentei um episódio de Drácula, até agora inédito. Inicialmente, esse episódio foi retirado devido à extensão do livro, e pode interessar a muitos leitores da obra considerada a mais importante que meu marido escreveu. As outras histórias foram publicadas em periódicos ingleses e americanos. Caso meu marido tivesse vivido mais tempo, talvez desejasse revisar esta obra que se originou principalmente nos primeiros anos de sua vida árdua. Mas, desde que o destino incumbiu-me de editá-la, considero apropriado e justo que siga adiante praticamente como ele a deixou. Florence Bram Stoker. Então esse é o Florence Bram Stoker. Quando iniciamos nosso passeio, o sol resplandecia em Munique e o ar estava pleno do entusiasmo do começo do verão. No momento exato da partida, o Sr. Delbert, o gerente do Hotel 4 Seasons, onde estava hospedado, sem chapéu aproximou-se da carruagem e, depois de me desejar um bom passeio, dirigiu-se ao cocheiro, ainda apoiando a mão na maçaneta da porta da carruagem. Lembre-se de voltar antes do anoitecer. O céu está claro, mas nota-se uma instabilidade no vento norte que revela que a qualquer momento pode haver uma tempestade. Mas tenho certeza de que não vai se atrasar. Então sorriu e acrescentou: Pois você sabe, hoje é aquela noite. Johann respondeu com um enfático: Já,
Ja man hör. O meu alemão é péssimo, gente, mas eu vou tentar falar aqui. Ja man hör. E, tocando com a mão o chapéu, deu a partida rapidamente. Assim que nos afastamos da cidade, perguntei-lhe, depois dele sinalizar que parasse. Diga-me, Johann, que noite é essa de hoje? Ele fez o sinal da cruz, ao mesmo tempo em que respondeu laconicamente, Walpurgisnacht, uma frase em alemão que significa, sim, meu senhor, Walpurgisnacht. Em seguida puxou o relógio, um instrumento alemão de prata, grande e antiquado, do tamanho de um nabo, e olhou com as sobrancelhas franzinas e uma impaciente sacudida de ombros. Percebi que era seu jeito de protestar respeitosamente contra o atraso necessário, e de novo recostei-me no assento, fazendo um simples gesto para que me prosseguisse. Partiu depressa, como se quisesse compensar o tempo perdido. De quando em quando os cavalos pareciam erguer as cabeças e farejar o ar, suspeitosamente. Nessas ocasiões eu olhava ao redor, alarmado. O caminho era deserto, pois estávamos atravessando um tipo de planalto exposto ao vento. À medida que avançávamos, vi uma estrada que talvez fosse pouco usada e que parecia mergulhar num vale pequeno e sinuoso. Era tão convidativa que, mesmo correndo o risco de irritar Johann, pedi que parasse e, quando ele deteve a carruagem, disse-lhe que gostaria de percorrer aquela estrada. Ele deu um tipo de desculpas e se benzeu com frequência enquanto falava. De certo modo, essa atitude aguçou minha curiosidade, portanto fiz-lhe várias perguntas. Respondeu com evasivas e olhou para o relógio repetidamente, em sinal de protesto. Afinal, eu disse, bem, Johann, eu quero seguir por este caminho. Não posso exigir que me acompanhe. Venha se quiser, mas diga-me por que você não quer ir. É tudo o que lhe peço. Como resposta, pareceu-se jogar para fora da cabine. Tal foi a rapidez com que chegou ao solo. Em seguida, estendeu as mãos em sinal de apelo, implorando-me que não fosse. Havia suficiente inglês misturado ao alemão para que eu percebesse o sentido de suas palavras. Parecia que ele estava sempre a ponto de me fazer alguma revelação, cuja ideia em si, evidentemente, o assustava. Mas a cada vez ele se detinha e dizia enquanto se benzia, Walpurgisnacht. Tentei argumentar, mas era difícil discutir com o homem cujo idioma eu não dominava. De certo, era ele que levava vantagem, pois embora no início falasse um tipo de inglês rude e falho, sempre se agitava e passava a língua materna. E todas as vezes que isso acontecia, olhava para o relógio. Nesse momento, os cavalos ficaram impacientes e farejaram o ar. Diante disso, empalideceu e, olhando ao redor, assustado, de repente deu um salto à frente, segurando os animais pelas rédeas e levou-os cerca de 6 metros adiante. Seguiu e lhe perguntei por que fizera aquilo. Como resposta, benzeu-se, indicou o local de onde saímos, puxou a carruagem na direção de outra estrada, apontando uma cruz, e disse, primeiro em alemão, depois em inglês, enterrado, ele se matou. Lembrei-me do antigo costume de enterrar suicidas em cruzilhadas. Ah, entendo, um suicida, que interessante, mas nem de longe podia imaginar por que os cavalos estavam assustados. Enquanto conversávamos, ouvimos um tipo de som que era um misto de uivo e latido. Vinha de longe, mas os cavalos ficaram muito inquietos, e Johannes demorou a acalmá-los. Estava pálido e disse, pode ser um lobo, mas não há lobos por aqui agora. Não? Disse eu duvidando. Faz tempo que os lobos se aproximaram da cidade, não faz? Bom, aqui é só um gostinho do começo do conto de Bram Stoker, né? Um conto ali depois do lançamento dos romances, das histórias principais do Drácula, né? E, isso foi assim incrível para a época, né? O terror ele estava muito em alta, né? Assim, suspense, terror em livros e vendia bastante, estava muito em alta, né? O terror. E aí, eu lendo esse livro, eu tive várias doses de terror, de suspense, daquele mistério, segredos para desvendar, aquela coisa bem assim
uma trama mesmo, né, com profundidade, com susto, com o terror em si, né, aquele terror clássico, né. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se tem alguma sugestão, algum comentário, vocês podem deixar aí, críticas, elogios. Se vocês querem que eu falo de alguma coisa diferente, ou algum livro diferente, pode deixar nos comentários. Então eu vou ficando por aqui. Até mais.